Que alegria, mais uma vez, nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Um importante momento de parada diante da Palavra de Deus, para ouvir a voz do Senhor que direciona o nosso caminhar, a nossa vida, a nossa experiência profunda com Ele. Eu quero convidar você a abrir o seu coração, porque nós estamos estudando o Evangelho de São João. E Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, a partir da leitura orante da Palavra, do Evangelho. Vamos suplicar o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao capítulo 18 do Evangelho de São João. Então pega a sua Bíblia, o seu caderno, anota o texto que nós vamos estudar. João, capítulo 18, versículos de 19 a 27. João, capítulo 18, versículos de 19 a 27. Vamos ler o texto bíblico e, depois da leitura, meditá-lo. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando assim falou, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou-lhe: Se falei mal, mostrem que falei mal. E se falei certo, por que me bates? Anás então mandou amarrado a Caifás. Simão Pedro continuava lá, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Pedro negou de novo, e na mesma hora o galo cantou. Caminhando com Jesus, nós vamos percebendo os detalhes desse processo da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E hoje, a partir desse versículo 15, nós queremos, ou melhor, 19, versículo 19, nós queremos perceber aquilo que Deus quer revelar a nós. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. E Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Interroga aos que ouviram o que lhes falei, eles sabem o que eu disse. Então Jesus está respondendo aqui a Anás a pergunta, não é, sobre os discípulos e o ensinamento. E Jesus está mostrando para ele: eu falei tudo às claras, não falei nada às escondidas. Eu fiz os ensinamentos nas sinagogas para o povo. Então interroga o povo sobre aquilo que eu ensinei. Porque Jesus, ele traz o pleno cumprimento da lei. Ele não nega a lei, ele traz o pleno cumprimento da lei. Se a gente for pegar, não é, o Sermão da Montanha e destrinchá-lo, nós vamos ver que Jesus passa por toda a lei, né, por todos os mandamentos, e ele os plenifica. Ele traz uma exigência ainda maior. Porém, o ensinamento de Jesus estava questionando a forma de viver dessa liderança religiosa, a manipulação que eles tinham sobre o povo, a interpretação que eles davam da lei, colocando uma opressão de 10 mandamentos, eles colocam ali 613. Era algo que o povo não conseguia nem viver. Jesus ensina a verdade, que ele ouviu do Pai. Ele mostra para o povo aquilo que é a vontade do Pai, o caminho para a salvação. E essa é a resposta que ele dá para Anás. Os discípulos, ele os formou ali, como qualquer mestre formava os seus discípulos, na convivência, naquilo que eles iam experimentando no dia a dia, na intimidade.
Então nós vamos percebendo exatamente o caminho da salvação. Versículo 22. Quando assim falou, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou-lhe: se falei mal, provem que falei mal. Mas se falei bem, por que me bates? Anás então mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Então a gente já percebe aqui, eles não estão achando elementos para condenar Jesus ali na lei deles, porque o que Jesus ensinou não vai contra a Torá. Ah, tá, mas aí Jesus curou em dia de sábado, Jesus deixou os discípulos comerem um milho ali em dia de sábado, né? Também Jesus, ele permitiu algumas realidades que os seus discípulos viviam, por exemplo, em não fazer as abluções, mas isso não era materialidade alguma para condenar Jesus. Então, Anás manda Jesus amarrado, prisioneiro, como um criminoso, fora da lei, até o sumo sacerdote Caifás. Veja a humilhação. Filho de Deus, o filho de Davi, o Messias, que veio para salvar esse povo, é amarrado, é levado até Caifás, amarrado, né? Ele que veio para desfazer todas as amarrações na nossa vida, ele se deixa amarrar, ele se deixa aprisionar pelos homens para que nós sejamos libertos espiritualmente de toda e qualquer prisão, de toda e qualquer amarração. Então ele é o Salvador, ele é o libertador. Depois, versículo 25. Entretanto, Simão Pedro estava lá, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não sou. Veja, gente, olha como que a gente é, como a nossa humanidade é, não é? Muitas vezes frágil, fraca, como a gente tem a incapacidade de entender. Jesus tinha avisado: antes que o galo cante, 3 vezes terás me negado. Então Pedro já tinha tido um tempo. Imagina, aconteceu todo o interrogatório. Mas eu tento olhar também a realidade da fragilidade de Pedro, todo o medo, o temor, a incapacidade até mesmo de pensar, né, que aquele contexto ali gerava os sentimentos, né, de imaginar que o Messias estava passando por aquilo ali. Eles ainda não compreendiam tudo, mas não vamos tirar o peso da negação. Pedro negou aqui a 2ª vez. Você já negou quantas vezes? Eu já neguei quantas vezes nosso Senhor? Muitas vezes negando a sua palavra, negando o seu ensinamento, negando a resistência ao pecado. Eu poderia não ter pecado, mas eu aceitei pecar. Quantas vezes nós também negamos, não é? Versículo 26. Então um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele de quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que eu não te vi no jardim com ele? Pedro negou de novo. E na mesma hora o galo cantou. Na mesma hora o galo cantou. E com certeza, nesse momento, Pedro caiu em si. Vamos lembrar que o filho da parábola do filho pródigo, ou do pai pródigo, né? Ele cai em si. O mais importante é que nós caiamos em nós mesmos. O mais importante é que nós entendamos o nosso processo interior, as nossas quedas, as nossas negações, aquilo que é fragilidade minha, aquilo que é a sua fragilidade, para que então nós nos voltemos para o Senhor. Nós nos voltemos para a salvação. Todo esse processo que Jesus está vivendo é para nos desamarrar do pecado, nos desamarrar dos vícios, nos desvencilhar do diabo, da escravidão diabólica. E eu e você precisamos entender esse caminho. Primeiro, que nós somos frágeis, que nós somos capazes de negar o Senhor, ainda que tenhamos tempo, mas muitas vezes nós escolhemos negar o Senhor. Mas nós precisamos olhar para aquele que se deixou amarrar para nos libertar. Aquele que se deixou prender para que nós sejamos livres. Aquele que não teve pecado, mas se fez pecado por nós. Então, se você negou, ou se você tem negado o Senhor, chegou a hora de você cair em si. E chegou a hora de você se voltar para aquele que se deixou amarrar, prender, julgar, para que nós sejamos livres, perdoados. Ele quer nos dar vida nova. Qual a mensagem que nós podemos
colher hoje. Jesus se deixou amarrar, prender-se para que nós sejamos totalmente livres da escravidão, do pecado e das amarras de Satanás. Cabe a nós viver na verdade e na santidade para permanecermos fiéis a Ele. Ter consciência da nossa fragilidade, dos pecados dominantes, nos traz a possibilidade de trabalharmos para vencer o mal e o pecado, e assim não negarmos o Senhor na hora da prova. Que Ele nos faça fiéis até o fim. Pedro, o príncipe dos apóstolos, o primeiro papa, nega Jesus 3 vezes. Isso nos liga um alerta, porque eu também posso negá-lo. Mas à medida que eu tenho consciência da minha fragilidade, do pecado dominante, daquela tendência pecaminosa que eu trago dentro de mim e que muitas vezes é motivo das minhas confissões, é aí que eu tenho que trabalhar, é aí que eu tenho que buscar a virtude, é aí que eu tenho que combater para que eu não negue Jesus e permaneça fiel, ainda que sejam momentos duros, difíceis, sofridos, mas eu permanecerei fiel até o fim. Vamos rezar? Senhor, eu sei que pela graça do Senhor eu sou capaz de virtudes heróicas. Eu sou capaz até mesmo de dar a vida pelo Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, na minha natureza humana, na minha fragilidade, eu sou capaz das coisas mais vis. E é por isso que eu dependo da graça do Senhor. E é por isso que hoje eu assumo tudo aquilo que o Senhor fez por mim. O Senhor se deixou amarrar para que eu seja livre. O Senhor se deixou prender-se para que eu verdadeiramente saia das cadeias diabólicas, das armações diabólicas. E hoje eu assumo tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Tendo consciência da minha fragilidade, eu trabalharei ainda mais na sua presença, na oração, na penitência, os pecados dominantes, as minhas fragilidades, aquilo que em mim não te agrada e não corresponde com a sua vontade, para que eu não te negue nos momentos derradeiros, difíceis, de sofrimento. Eu quero permanecer fiel até o fim. Eu conto com a graça do Senhor, mas eu peço também ao Senhor que me ajude a vencer as minhas fraquezas, a vencer os meus pecados e a corresponder a esse amor. O Senhor se deixou prender para que eu seja livre. E eu quero viver a liberdade de filho, sendo filho no Senhor e sendo cada vez mais íntimo do Senhor, íntimo do Pai, na força do Espírito Santo. Amém. Eu sou capaz das coisas mais vis, mas pela graça de Deus eu também sou capaz de virtudes heróicas, assim como você. Por isso nós precisamos permanecer cada vez mais na presença do Senhor, crescendo na intimidade, na comunhão com Ele, para que não o neguemos nos dias difíceis e maus. Permaneçamos, meu irmão, permaneçamos, minha irmã, e Ele nos dará a graça suficiente para a perseverança final. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.